Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Meu nome é Margarete Thompson, tenho 68 anos e jamais imaginei que me veria sozinha após a morte do meu marido. Seu falecimento deixou um silêncio opressivo em nossa grande casa em Chicago. As paredes pareciam exalar minha solidão, e cada cômodo me lembrava que ele não estava mais ali para compartilhar uma simples refeição ou uma conversa. Minha filha, Emily, é tudo o que tenho. Desde pequena sacrifiquei muito por ela, garantindo que tivesse uma vida confortável e plena. Agora, na minha idade, só anseio por um pouco de carinho familiar, por sentir que ainda faço parte do seu dia a dia. Então, reuni coragem e me atrevi a perguntar a Emily se eu poderia passar um tempo com ela e sua família. A resposta foi um choque. O marido dela, David, olhou para mim com uma mistura de desprezo e irritação. Não somos uma pensão. Suas palavras soaram como uma guilhotina. Emily, por sua vez, parecia dividida entre o desejo de me acolher e o receio de uma discussão com o marido. Ela não disse nada, mas seu silêncio era carregado de arrependimento e inquietação. Esse momento aparentemente simples desencadeou uma tempestade de emoções dentro de mim. Tristeza, raiva e um amargo sentimento de rejeição. Como alguém poderia considerar o amor familiar um fardo? Eu me sentia invisível para o homem que compartilhava a vida da minha filha. Mesmo assim, apesar dessa frieza, uma pequena chama de esperança ardia dentro de mim. Eu sabia que tinha que haver um jeito de permanecer perto de Emily e Luke, seu filho, mesmo que isso significasse trilhar um caminho diferente. O que eu ainda não sabia era que essa aparente recusa era apenas o começo de uma história que transformaria nossa família e provaria que o amor e a determinação podem derrubar até as barreiras mais intransponíveis. Na manhã em que me atrevi a fazer a pergunta, o ar na casa de Emily parecia pesado, quase eletrizante. Luke brincava tranquilamente com seu Lego na sala de estar, alheio à tempestade que estava prestes a se desenrolar. Emily sorriu timidamente para mim, mas seus olhos revelavam uma hesitação que eu conhecia muito bem, o medo de chatear o marido. Respirei fundo. Emily, estive pensando. Tenho me sentido tão sozinha desde que papai foi embora. Será que eu poderia ficar com você por um tempo? Só para me sentir perto da minha família. Emily desviou o olhar e mordeu o lábio. Mãe, você sabe que já estamos muito ocupados com o trabalho, Luke, talvez só por um fim de semana? Sua voz era suave, quase suplicante, mas a resposta de David foi brutal. David estava parado na porta, de braços cruzados. Não somos uma pensão, disparou. Seu tom tinha uma frieza arrepiante que causa calafrios. Temos nossas próprias vidas, nossos próprios horários. Isto não é uma hospedaria para estadias prolongadas. Senti meu coração apertar. A dor da rejeição quase me sufocou. Mesmo assim, forcei-me a sorrir, a esconder minha mágoa. Eu entendo. Não queria te incomodar. Minha voz tremia, mas me recusei a demonstrar toda a minha raiva ou tristeza. Emily colocou a mão no meu braço. Mãe, eu sei que é difícil de ouvir, mas você sabe que eu te amo e quero que você fique perto de nós. Vamos encontrar uma solução, está bem? Seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas, e eu sabia que ela estava dividida entre o amor que sentia por mim e o seu casamento. David balançou a cabeça e voltou para a cozinha sem dizer uma palavra. Luke olhou para mim, inocente e curioso. Vovó, a senhora vai ficar? Perguntou timidamente. Sorri para ele, sentindo um calor reconfortante apesar da rejeição do pai. Naquele dia, entendi algo essencial. Às vezes, pedir para ser amado não basta. É preciso encontrar um jeito de criar seu próprio espaço, mesmo quando os outros parecem rejeitá-lo. E eu não ia desistir tão facilmente. De volta à minha casa silenciosa, sentei-me na poltrona que se tornará meu refúgio. As paredes ainda pareciam sussurrar-me a rejeição de David. Não somos uma pensão. Essas palavras não paravam de girar na minha cabeça. Mas em vez de me deixar desanimar, uma ideia brotou, tímida, porém persistente. Eu não precisava invadir a casa deles para ficar perto de Emily e Luke. Eu poderia encontrar um meio-termo, alugar um pequeno apartamento a 2 ruas de distância. Isso me permitiria estar presente sem interferir no dia a dia deles, compartilhar momentos simples, ver meu neto crescer. Tudo isso mantendo minha dignidade. No dia seguinte, contei meu plano para Emily. Ela estava sentada no sofá com Luke no colo, e me ouviu com uma atenção que misturava esperança e alívio. Mãe, você faria isso? Ela sussurrou. Seus olhos brilhavam de gratidão. Sim, meu bem. Eu só quero estar perto de você. Não preciso de um quarto na sua casa. Só estar aí por perto. Emily pegou minhas mãos nas suas.
Mãe, isso é perfeito. Obrigada por entender, obrigada por encontrar um meio-termo. Suas palavras estavam cheias de emoção, e senti que minha decisão havia aliviado um pouco sua culpa. Quando falei com David, ele franziu a testa e permaneceu em silêncio. Percebi claramente que ele não estava convencido. Bem, se isso te faz feliz, faça o que quiser, disse ele secamente, mas desta vez sem repreensão. Seu semblante ainda era frio, mas a barreira começava a ruir. Alguns dias depois, encontrei um pequeno apartamento encantador com uma varanda com vista para um jardim. Nada luxuoso, mas confortável e acolhedor. Todas as noites, observando as luzes da casa da minha filha ao longe, eu já me sentia parte do seu dia a dia, sem nunca me sentir intrusiva. Naquela noite, enquanto arrumava minhas coisas para a mudança, senti um lampejo de esperança pela primeira vez em muito tempo. A vida estava me dando a chance de me reconectar com minha família, do meu jeito. Eu sabia que os próximos dias não seriam fáceis, mas eu estava pronto para enfrentá-los. Meu pequeno apartamento ficava a poucos minutos a pé da casa de Emily e David. Todas as manhãs eu atravessava as ruas tranquilas do bairro, com uma mistura de apreensão e entusiasmo no coração. Mesmo que David continuasse distante, eu sentia que minha presença, discreta, mas constante, começava a ser aceita. Luke, por sua vez, não escondeu a sua alegria. Desde o primeiro dia, ele batia na minha porta com a mochila. Vovó, quer brincar comigo antes da escola? O entusiasmo dele me aqueceu o coração. Construímos torres de Lego, fizemos lanches e rimos muito. Esses momentos simples foram um sopro de ar fresco para mim, e eu conseguia ver Emily sorrindo da janela, aliviada por saber que eu estava perto do filho dela. David, por sua vez, manteve-se distante. Mas aos poucos começou a notar meus gestos silenciosos. Eu deixava biscoitos caseiros na mesa para Luke. Regava discretamente seu jardim e tomava cuidado para nunca me intrometer. Certa noite, quando chegou do trabalho e me encontrou assando um bolo para Luke, parou na porta e disse, com um pequeno sorriso que não conseguiu esconder: Bem, tenho que admitir que este bolo tem um cheiro melhor do que eu esperava. Foi algo pequeno, mas para mim, foi enorme. Percebi que minha paciência e gentileza estavam começando a dar frutos. David viu que eu não era um fardo ou uma pensão ambulante, mas uma presença gentil que enriquecia o dia a dia deles. Com o passar dos dias, encontramos rotinas que funcionavam para todos. Noites de jogos com Luke, caminhadas pelo bairro e até mesmo refeições compartilhadas com Emily eram momentos preciosos. Eu estava conhecendo David sob uma nova perspectiva. Por trás de sua rigidez, escondia-se um homem protetor, às vezes ansioso, mas capaz de ternura. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti verdadeiramente em casa, não apenas no meu apartamento, mas no seio da minha família. E eu sabia que os próximos capítulos da nossa vida juntos seriam repletos de risos, pequenas discussões, mas acima de tudo, de um vínculo redescoberto que nada nem ninguém poderia apagar. Tudo parecia estar indo bem, mas eu sabia que uma tensão baixa ainda pairava no ar. David às vezes era seco e desconfiado. Ele observava minhas idas e vindas, minhas interações com Luke, e cada movimento meu parecia analisado como se ele temesse que eu estivesse me impondo. O conflito eclodiu numa noite em que me ofereci para cuidar do Luke naquela noite. Emily e David tinham planejado um passeio, e eu queria dar-lhes alguma liberdade. David, posso ficar com o Luke esta noite para que vocês dois possam sair? Eu disse gentilmente. David franziu a testa, cerrando os dentes. Eu já disse que não somos uma pensão. Seu tom era cortante, quase agressivo. Senti meu coração apertar, mas sabia que não devia responder com raiva. Emily interveio imediatamente, segurando a mão de David. Pare com isso, David. Mamãe não está aqui para te substituir ou para invadir nossas vidas. Ela está aqui para nos ajudar, para passar um tempo com Luke. Sua voz tremia um pouco, mas era firme. David desviou o olhar, visivelmente constrangido, e murmurou algo ininteligível antes de sair da sala. Senti a tensão dissipar-se, mas sabia que a batalha não havia terminado. Depois que ela saiu, Emily veio e sentou-se ao meu lado. Mãe, eu sei que não é fácil com ele, mas prometo que tudo que você faz é precioso. Luke te ama, e eu também. Suas palavras aqueceram meu coração, mas eu entendi que meu caminho com essa família exigiria paciência e tato. Naquela noite pensei em tudo: a rejeição inicial, a reaproximação com Luke, a lenta aceitação de David. Aprendi uma lição importante: às vezes, a verdadeira batalha não é contra aqueles que rejeitam nossa presença, mas contra o medo e o preconceito. E eu estava pronto para continuar lutando com delicadeza e persistência. As semanas se passaram e aos poucos, David se tornou mais receptivo.
Os gestos simples que eu fazia por Luke e Emily começaram a ser notados. Ele percebeu que minha presença não era um fardo, mas uma fonte de carinho e apoio. Certa noite, enquanto jantávamos juntos, David se pronunciou. Margaret, tenho que admitir, você tornou nossas vidas mais fáceis. Luke está feliz, Emily também, e... Ele fez uma pausa, como se procurasse as palavras certas. E eu também. Obrigado. Sorri comovida. Essas palavras, embora simples, valiam mais do que 1000 desculpas. Representavam o início de uma nova relação baseada no respeito e na compreensão mútua. Luke pegou minha mão e disse, vovó, você vai ficar com a gente agora, não é? Acariciei seus cabelos e respondi, sim, meu querido. Estarei lá, do meu jeito, sempre perto de você. Emily apoiou a cabeça no meu ombro e sussurrou, mãe, você transformou nossa casa sem nunca ser intrusiva. Suas palavras aqueceram meu coração. Percebi que a verdadeira família não se resume a quem divide o mesmo teto, mas sim a quem escolhe o amor, o respeito e a paciência. Com o tempo, David e eu aprendemos a conviver sem atritos, encontrando um equilíbrio onde cada um respeitava o espaço do outro. Refeições, caminhadas e noites de jogos com Luke se tornaram momentos preciosos, repletos de risos e cumplicidade. Então compreendi que minha decisão de permanecer perto da minha filha, apesar da rejeição inicial, havia valido a pena. Às vezes, é preciso ousar encontrar o seu lugar, mesmo quando os outros parecem rejeitá-lo. E quando esse lugar é encontrado com paciência, compreensão e amor, ele se torna um tesouro que ninguém pode tirar. Assim, reencontrei minha família não como um convidado imposto, mas como um membro pleno, respeitado, amado e necessário. E pela primeira vez em muito tempo, meu coração finalmente encontrou a paz.